Boa noite a todos. Nós vamos dar sequência dando nossas aulas sobre zoneamento socioeconômico e ecológico. Nas aulas passadas nós vimos o histórico de como foi estabelecido o zoneamento socioeconômico e ecológico no estado do Mato Grosso. Vimos como é a metodologia para estabelecimento e vamos dar sequência então apresentando os dados, dando enfoque maior na microrregião de Alta Floresta. Então, falando sobre estudos ambientais, lembrando que pela metodologia foram estabelecidas regiões de planejamento. Nós estamos na microrregião de Alta Floresta. Essa região apresenta dados relativamente parecidos e eu vou apresentar para vocês então os dados de estudo ambiental, social e econômico. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os estudos ambientais. Dentro desses estudos ambientais vão ser destacadas as potencialidades e as limitações de cada uma das áreas, dando sempre enfoque para a microrregião de Alta Floresta. Então, o que a gente vai considerar como potencialidade ambiental? O aporte hídrico, que seria os cursos de rio e também os aquíferos, o potencial madeireiro, a quantidade de madeira que está presente ou áreas que são passíveis de ser utilizadas na produção madeireira, potencial mineral, onde há jazidas para atividades de mineração, como pedras preciosas, calcários, rochas fosfatadas, potencial biológico, potencial energético para a produção de energia e o potencial para a conservação da biodiversidade. Como fragilidades, a gente considera que o ambiente ele é frágil quando ele tem uma maior suscetibilidade à erosão e também às inundações. Começando a falar sobre o potencial hídrico das regiões hidrográficas. Então, o potencial hídrico, como eu falei anteriormente, ele vai ser avaliado quanto à disponibilidade, levando em consideração águas superficiais, que seriam águas de cursos de rios, e águas subterrâneas, águas de aquífero. Para a verificação da fragilidade nesse aspecto, é também realizado o levantamento da demanda de água em relação à disponibilidade. Se essa disponibilidade está atendendo, quantos por cento a gente está utilizando a nossa capacidade. E o zoneamento socioeconômico e ecológico, ele divide o estado do Mato Grosso em três regiões hidrográficas, que seria a região hidrográfica da Amazônica, do Alto Paraguai e do Tocantins, Araguaia. Então, aqui nesse mapa a gente pode visualizar a ocupação em termos de território de cada uma dessas bacias. Então, Alta Floresta está mais ou menos por aqui, a microrregião de Alta Floresta compõe esse pedaço aqui, que corresponde à bacia hidrográfica, está dentro da bacia hidrográfica amazônica, que pega a maior extensão do estado do Mato Grosso. Além disso, a gente tem a bacia hidrográfica aqui do Paraguai, nessa região aqui mais abaixo, tá? Que vai abastecer a Baixada Cuiabana, e temos também a bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia, que vai pegar essa região aqui do estado do Mato Grosso. Essas três bacias, elas podem ser divididas em outras subbacias. Então, a Alta Floresta estaria bem aqui na subbacia de Juruena e Telespires, que é esse tom de verde mais escuro. A gente tem aqui a bacia do Xingu na lateral. Um pouco aqui mais afastado, a gente tem a bacia do Araguaia. Em rosa aqui seria a bacia do Alto Rio Paraguai. E na lateral, aqui no tom meio cinza, a representação da bacia de Aripuanã. Como eu falei para vocês anteriormente, o zoneamento socioeconômico e ecológico, ele divide o Mato Grosso nessas três grandes bacias e vai avaliar tanto a disponibilidade quanto a demanda de água nessas três grandes bacias hidrográficas. Na aula eu vou pegar só aqui a área da bacia amazônica, que dá uma exemplificação de como é estabelecido o zoneamento, e também a gente já pode discutir um pouquinho da disponibilidade hídrica para a nossa microrregião. Então, em falar em termos de demanda, quais são os setores que vão requerer água, que vão requerer um recurso hídrico? Para a bacia hidrográfica do Amazonas, como ela é composta predominantemente por municípios agrícolas,
cerca de 97% da sua demanda é em função da irrigação, da utilização da água para irrigação de plantas na agricultura. E a gente tem aqui outras porcentagens, nenhum dos outros grupos apresentam porcentagens maiores do que 1%. Então, a gente tem, por exemplo, a aquicultura e a indústria utilizando quase 0,1%, tem uma demanda de quase 0,1%. O abastecimento, que aí corresponde à demanda hídrica para abastecimento de residências, de casas, 0,7%. Atividade de mineração 0,2% e criação animal 0,1%. E, como eu falei para vocês, a indústria está aqui com 0,9%. Então, a gente pode ver que o uso da água é predominantemente por irrigação. Cerca de 97% do recurso hídrico da bacia amazônica é utilizada em atividades de irrigação. E qual seria a disponibilidade? Quanto de água essa bacia apresenta? Essa bacia, a maior disponibilidade de recurso hídrico vai ser em função do rio Juruena, com em torno de quase 2.000 metros cúbicos por segundo. Depois disso, nós temos o rio Telespires, com 577 metros cúbicos por segundo. E os outros dois rios que também têm uma considerável importância seria o rio Paraguai e o rio Sangue, tá? Mas o principal aquífero de água superficial seria o rio Juruena e depois o rio Telespires. Então, a gente viu que, essencialmente, 97% da água vai ser utilizada pela irrigação e que a demanda ela é cumprida principalmente pelos rios Juruenas e pelo rio Telespires. Nessa tabela, nesse quadro, é mostrada a disponibilidade, que está aqui na segunda coluna. Esse Q, 95%, é a quantidade de vazão de água que é apresentada por cada um desses rios, nos pontos em que foram avaliados, que, por exemplo, você vê aqui o Rio Verde, ele apresenta na tabela várias vezes, porque são pontos diferentes, tá? Então, em cada um desses pontos, ele vai apresentar uma média em 95% do tempo desta vazão. Então, esse daqui o que a gente considera a disponibilidade de água nos pontos de coleta. E a segunda tabela aqui é a porcentagem de utilização. Quanto de água que o rio disponibiliza está sendo utilizada em cada um desses usos. Então, vamos pegar aqui o rio Telespires como exemplo. Nesse ponto aqui, cerca de 40% é utilizado para o abastecimento, tá? Aí, além disso, a gente tem mais outros dois pontos, que são 0,06 e 6,46, dois pontos de captação, em que é desviado o curso do rio e também é utilizado para o abastecimento. Os outros rios, se vocês forem observar, apresentam porcentagens menores de utilização. A gente tem o Rio Verde aqui sendo utilizado 14,03 para irrigação, Rio Sangue 11,02 também para irrigação, Rio Verde 33,74 também com a utilização de irrigação. Mas a gente observa que quem está sendo utilizado a maior quantidade da sua vazão é o rio Telespires em atividades de abastecimento. Aqui, dando sequência na tabela, vai aparecendo outros rios, mas vocês podem observar também que as porcentagens não são tão elevadas quanto a do rio Telespires. Então, a gente tem aqui no Rio Verde alguns pontos, 4 pontos diferentes, em torno de 13% a 15%, todos utilizados com a irrigação. Então, quando a gente soma todos esses porcentagens, aí se chega aquela quantidade de água que é utilizada em torno de 95%. É lógico que esses cálculos aqui em cima o 100% é o que 95%, enquanto que a primeira tabela que eu mostrei para vocês, essa tabela aqui é em quantidade de água total que é utilizada, tá? Então, por isso que há uma certa diferença. Então, o que a gente pode observar, olhando essa tabela, é que, embora tenha a utilização nesse único ponto aqui de 40% da vazão do Telespires, no geral, e esse ponto também é um ponto que tem uma vazão baixa, ele tem 0,247 metros cúbicos por segundo, enquanto que tem outros pontos aqui, que a gente observa, por exemplo, aqui nesse outro ponto, ele tem uma vazão maior, de 85,6
691. Aí vocês podem observar que a porcentagem do que é utilizado, como a vazão é muito grande, a porcentagem que é utilizado no abastecimento é muito pequena. Então, nesse ponto aqui, o que acontece? A vazão do rio é pequena e 40%, além disso, 40% é desviada para o abastecimento. Mas, no geral, a gente pode ver que nos pontos de captação, nos diferentes pontos de captação, sempre a oferta de água é muito superior ao que é utilizada, tá? Então, a disponibilidade é muito superior à demanda de água em cada um desses pontos. Então, a gente não tem não é identificado uma crise hídrica na bacia amazônica. Um outro parâmetro, além dessa questão da demanda e da disponibilidade, um outro parâmetro que é utilizado para avaliar esse recurso, que é a potencialidade hídrica, é o índice de qualidade da água. O índice de qualidade da água, agora que eu vou apresentar para vocês, é independente da bacia, se é amazônica, se é do Paraguai, tá? Esse índice de qualidade de água, ele é calculado com base na resolução número 20 do CONAMA. E para o nosso zoneamento foi estabelecido alguns parâmetros, foram escolhidos alguns parâmetros para a indicação da qualidade de água, tá? Os valores atribuídos, não esses valores absolutos, mas os valores de tabela que se encontram na resolução número 20 do CONAMA, vão variar de 0 até 100. Então, por exemplo, uma água com índice de qualidade de 91 é a que apresenta uma pontuação de 91 a 100, é considerado, então, ótimo, tá? Então, para avaliação da qualidade de água, foi levado em consideração o oxigênio dissolvido, lembrando que a sobrevivência e o desenvolvimento de peixes nos rios, ela demanda pela oferta de oxigênio. Então, rios que apresentam pouco oxigênio dissolvido pode levar ao menor desenvolvimento ou até mortandade de peixes, tá? Coliformes fecais são indicativos da disposição de esgoto, principalmente o não tratado, nos rios. Então, quanto maior o índice de qualidade de coliformes fecais, menor é o índice de qualidade dessa água, tá? Então, é levado em consideração até 1000 unidades formadoras de colônia. O pH, o adequado é que varia de 6 a 9. Demanda bioquímica de água, de oxigênio, a demanda bioquímica de oxigênio se refere à quantidade de matéria orgânica presente na água. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, maior a demanda bioquímica de oxigênio, tá? Então, o adequado é que essa demanda bioquímica de oxigênio ela seja baixa, que não haja tanta decomposição de material orgânico nos corpos de água. Tanto o nitrogênio na forma de nitrato quanto o fósforo total são índices que indicam eutrofização das águas. São nutrientes essenciais para o desenvolvimento de plantas e de animais superiores. Entretanto, quando esses elementos químicos eles apresentam elevada concentração na água, há uma eutrofização, uma maior produção de algas. Essas algas vão consumir o oxigênio dissolvido, então vai ter uma menor quantidade de oxigênio na água e, consequentemente, eu tenho a mortandade de peixes, tá? Então, é um efeito cascata, digamos assim, da poluição de água. Esse nitrogênio e este fósforo, eles sofrem incremento nos corpos de água mediante atividades, por exemplo, de uso do solo para agricultura, em que são aplicados fertilizantes e os fertilizantes misturados às partículas de solo são removidas do solo por atividades de enxurrada e acabam tendo como destino final os corpos de rio, tá? Então, é um índice que pode ser utilizado aqui para a gente estabelecer a qualidade de água, mas também é um indicativo de perda de qualidade do solo. A turbidez, que seria a transparência da água, uma água muito turba, que tem a maior turbidez, é a que tem a menor transparência.
Então, aqueles rios que eles têm muita argila em suspensão, é uma água barrenta, uma água que a gente fala popularmente como água suja, então é a água que tem uma qualidade pior e tem uma maior turbidez. Então, todos esses parâmetros vão ser utilizados para avaliar a qualidade de água e ela vai variar de 0 a 100, sendo de 91 a 100 para ótima e de 0 a 25 para péssimo. E a gente tem aqui variações de intervalo para ruim, regular e boa entre esses dois extremos. Pelo diagnóstico, então, do zoneamento, o zoneamento ele utilizou dados de 2006 até 2015. Aqui eu estou apresentando para vocês vários pontos de abastecimento de água, não só na bacia amazônica, como também nas demais bacias. Então, a gente pode observar aqui que nosso município de Alta Floresta, de 2006 até 2015, a qualidade da água permaneceu sempre boa. Então, a água utilizada, o recurso hídrico daqui do nosso município tem uma boa qualidade. Eu chamo a atenção de vocês para os pontos no Mato Grosso onde tem apresentado uma qualidade de água regular, como aqui o Planalto da Serra, Santa Rita do Trivelato, Lucas do Rio Verde, Sorriso, neste ponto também apresenta água regular, Sinop também tem apresentado qualidade de água regular, Itaúba, Juara aqui também, dando sequência na tabela, Sapezal, Campos de Julho, em 2 pontos também tem apresentado qualidade regular, Conquista do Oeste, e o pior índice observado nos levantamentos foi em Pontes Lacerda, que apresentou um índice ruim de qualidade da água. Mas, no geral, os municípios do estado do Mato Grosso apresentam, em grande maioria, uma boa qualidade de água. E isso caiu bastante aqui em 2015, ó. Que aí a gente tem o quê? Esse ponto aqui de captação do Rio Telespires tem uma qualidade boa. Sinop também aqui tem o outro ponto Telespires qualidade boa. Mas a gente tem locais aqui, ó, com qualidade regular, tá? E o pior cenário foi em Pontes Lacerda, que apresentou em 2016 uma qualidade dentro do intervalo ruim. Levando em consideração, então, as águas subterrâneas, o estado do Mato Grosso, ele, essencialmente, quando a gente fala de água subterrânea, a gente está considerando o aquífero de Parecis. Esse aquífero, ele vai apresentar uma reserva potencial de 1.000 metros cúbicos por segundo. E falando então de utilização, aqui eu vou considerar que está sendo utilizado a água do aquífero Parecis quando há perfuração de poços. Então, a gente pode observar aqui a utilização de água, chegando num total de 13.000 metros cúbicos por hora, e o número de poços de 943 no total dos municípios. A gente pode observar que a maior utilização é a utilização doméstica, com 4.000 metros cúbicos por hora, mas a gente tem outros setores aqui com atividades bastante importantes. Então, quando a gente olha para as águas subterrâneas, a maior utilização é de uso doméstico e da industrialização, é onde está apresentando maior demanda. Mas a gente tem outras atividades como avicultura, suinocultura, dessedentação de animais, que seriam aquelas bacias de captação de água para alimentação animal, os coxos, né? Também utilizam valores expressivos de água. E a irrigação aqui com valores de demanda semelhantes a essas atividades de suinocultura e dessedentação. Mas de uma forma geral, a reserva de água subterrânea também está sendo utilizada. O Mato Grosso ainda apresenta um bom aporte de água subterrânea. Então é isso, o que eu ia falar sobre recurso hídrico até o momento é isso. Na próxima aula a gente começa a falar então sobre a potencialidade madeireira para o estado do Mato Grosso.